seguinte agravo regimental no HC 816.258. Vossa Excelência não conheceu, né? Não conheci. Deixa eu ver aqui. Então, está certo. Não conhecido. Agravo regimental não conhecido. Decisão unânime. Prossegue, Excelência. Agravo regimental no HC 816.258, do Rio Grande do Sul. Aqui se trata de lastro probatório, produzido em juízo, para fins de encerramento, né, da primeira fase do Tribunal do Júri. E Vossa Excelência tem uma divergência. Eu digo que há um estándar probatório exigido, né, para fins de pronúncia, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado e com prova fundamentada, em decisão fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. Aqui, na hipótese, observa-se que os únicos indícios que apontam o agravado como autor do homicídio consistem nas declarações da vítima e das testemunhas em âmbito policial, posteriormente retratadas em juízo. Em audiência, a vítima, Tiago, refutou a versão supostamente proferida em âmbito policial e informou que imputou falsamente o crime de tentativa de homicídio ao acusado Mário. No mesmo sentido, a testemunha William narrou que mentiu sobre a forma como ocorreram os fatos e negou que Mário haja tentado matar o ofendido. O policial André, a seu turno, informou que não se recordava dos fatos e, por fim, o réu negou a prática delituosa. É necessário ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada apenas em depoimentos testemunhais, facilmente susceptíveis a mudanças de rumo causadas, eventualmente, pode ter sido este o caso aqui, por receio de represálias, normalmente em casos envolvendo disputa de poder ou atos de vingança entre grupos rivais. As investigações precisam investir em outros meios probatórios que, independentemente de testemunhos ou de confissões, possam dar maior robustez à versão acusatória. Que aqui me parece que ocorreu isso, senhor presidente. Questão de rivalidade, facções, etc. As testemunhas acabam mudando a versão em juízo e a prova, tecnicamente falando, é a que é produzida no contraditório judicial. Então, a polícia deveria, especialmente nessas hipóteses, investir em outros meios de prova para não depender tanto da memória quanto da fidelidade, digamos assim, do depoimento de testemunhas e da própria vítima, porque ao sabor dessas oscilações de depoimentos vai resultar ou não a punição do verdadeiro culpado pelo crime. Não temos como aferir isso aqui no habeas corpus. O que há nos autos é uma prova em juízo absolutamente contrária ao que determina a lei para autorizar uma pronúncia. O que nós temos é apenas depoimentos prestados na fase inquisitorial que foram retratados em juízo e, por isso, eu não vejo outra alternativa que não a de negar provimento ao agravo regimental, que foi interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. Eu fiz um voto vogal, divergindo de Vossa Excelência aqui, dizendo que o agravado paciente foi pronunciado pelo crime descrito no artigo 121, parágrafo 2º, 4º, combinado com 14.2, tentativa de homicídio, em decisão mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência, ao analisar o pedido de habeas corpus, entendeu que a pronúncia se baseou exclusivamente em elementos de prova ocorridos na fase inquisitorial e, por isso, concedeu a ordem para despronunciar o paciente. E eu prossigo aqui esclarecendo os eminentes pares que, na fase inquisitorial, a vítima, a testemunha William e o próprio acusado confirmaram que houve a troca de tiros descrito na denúncia, divergindo apenas sobre quem teria iniciado os disparos. Apurou-se que a vítima, ao ser atingida da região abdominal, foi socorrida por policiais militares e conduzida ao hospital. Já o acusado, Mário, afirmou que foi atingido no joelho, buscando atendimento no hospital de Parobé. É bem verdade que, em juízo, todos mudaram as versões,
inicialmente apresentadas na fase policial. Enquanto a vítima afirmou que atirou acidentalmente contra o próprio abdômen, o acusado afirmou desconhecer o teor do depoimento prestado na delegacia, quando questionado sobre o atendimento médico que buscou em Parobé, no mesmo dia dos fatos. Diz que foi vítima de roubo. Pois bem, o juiz do primeiro grau reconhece que, em juízo, as testemunhas não corroboraram a versão da denúncia. No entanto, a autoria não foi exclusivamente baseada em tais depoimentos, destacando no juiz da pronúncia que, aspas, exige prova documental complementar que demonstre que o acusado também restou ferido por disparo de arma de fogo no mesmo dia que ocorrida a tentativa de homicídio descrito na denúncia, conforme se despreende do ofício de Florestais e do auto do exame de corpo de delito de Florestais, a corroborar as versões inicialmente contadas pelos envolvidos. Ou seja, a pronúncia está baseada em prova não repetível, que aponta que, no dia dos fatos, tanto o acusado como a vítima foram atingidas por disparo de arma de fogo, exatamente nas mesmas regiões do corpo por eles indicados na fase inquisitorial, além da confirmação de que o acusado buscou naquele dia atendimento médico para ferimento provocado por arma de fogo na localidade de Parobé. Nesse contexto, considerando que a vedação do artigo 155 do Código de Processo Penal não alcança as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, tenho que a pronúncia fundamentada em tal modalidade de prova é válida, cabendo ao corpo de jurado deliberar acerca da suficiência das provas. Eu cito precedentes nesse sentido, aqui da 6ª turma, um último aqui, bem assim, esclarecedor, do ministro Jesuíno Rissato, da 5ª turma, nesse mesmo sentido. E rogo, venha a Vossa Excelência, e dou provimento ao agravo do Ministério Público para denegar o auto de habeas corpus, mantendo a pronúncia. Eu estou, sim. São esses, porque me parece que toda a jurisprudência, tanto da 5ª quanto da 6ª, desautorizam a pronúncia com base tão somente em elementos indiciários, elementos colhidos na fase do inquérito. Eu cito um aqui, baseado na perícia. Estou citando mas veja prova bem, aqui. aí a perícia Enquanto é outra... prova irrepetível, normalmente, quando se considera que os fatos Não, ocorreram... entendi, senhor presidente. Uma perícia depende da perícia. Aqui, o que nós temos é a apreensão de uma arma, mas que não estava na posse do acusado. A arma, ao chegar, os policiais disseram que, ao chegarem ao hospital, foram informados que um senhor chamado Francisco Haag, morador da rua Adolfo Freydeck, 2177, que encontrou em seu pátio a arma apreendida e disse que foi a vítima que, ao correr do local onde foi baleado, jogou para dentro do seu terreno. Então, a apreensão de uma arma e a eventual perícia sobre ela nada informa sobre a autoria, informa sobre a materialidade delitiva. Não há dúvida que houve uma tentativa de homicídio, a prova do crime existe, mas a autoria se assenta tão somente no que foi dito na polícia. Em juízo, tudo foi desmentido. Mas aqui também ela se assenta... Isso é fato. Que ele foi, inclusive, no mesmo dia, ele foi buscar atendimento médico em Parobé. Ficou comprovado e tem essa prova só isso que autoriza, não então, a pronúncia? Repetível aqui. Bom, mas eu também não estou assim... Ministro, para mim existe prova também, e como vota o ministro... Hoje o sistema está devagar. Sebastião, né? Não, depois do Rogério o voto é dele, né? Relator Rogério. Saldanha. Aqui está difícil. Votação. Está fazendo. Acompanhe o relator, presidente. Acompanhe o relator. Ministro Jesuíno Rissato. Senhor presidente, eu também vou pedir vênia a Vossa Excelência, mas eu vou acompanhar o eminente relator. Realmente, em juízo foi tudo desmentido, né? Inclusive, a própria vítima se desmente, as testemunhas também. Eu vou acompanhar o eminente relator. Ministro Sebastião Reis. Senhor presidente, eu peço bem a Vossa Excelência acompanhe o eminente relator. Eu vou ficar vencida
já por esses fundamentos, eu fiz um voto assim tão difícil aqui.